Oi de novo. Agora vai dar certo, se Deus quiser. Tô me ouvindo, né? Agora sim, ó. Muito bem. Agora sim. Eu acho que eu vou ter que virar aqui, né? Ai, meu Deus. E aí, Aline, boa noite. E aí, boa noite. Pera, vou ajeitar aqui, ó. Isso, para o povo me ver direito. Estou. Que bom, Aline, te receber aqui, viu? É uma alegria receber esse convite. É a primeira vez que eu faço. Não, eu fiz com a Ritinha, uma live assim compartilhada. É mesmo? É Então, ó, legal. se você é a primeira que faz compartilhada, é a minha primeira live. Ai, meu Deus Tá do tudo céu, mas tá bom. certo. Olha Tá só, a tudo certo. Renata entrou. Bem-vinda, Renata. Ei, Renata, boa Aline. noite. Vamos aí, todo mundo bem-vindos, né? Ei, Daisy, boa noite. Obrigada por estar participando com a gente, tá? Muito obrigada. Vamos esperar um pouquinho o pessoal entrar, Aline, porque eu Vamos tinha esperar. entrado, aí eu tive que sair para te adicionar de novo, mas tá bom. E aí, comadre? Comadre entrou aí, ó, tá falando, mexendo com a gente. E aí, comadre? Comadre das duas. Verdade. Oi, Daisy. Saudade também, viu? Muito bom você estar aqui com a gente. Ei, Renata. Bem-vinda. Jaqueline, é isso aí, né? Vamos começar então? Vamos Vamos. ser pontual, né? Vamos pedir primeiro, né, Aline, a Nossa Senhora, né? Aquela que foi, acho que assim, uma das mais marcadas na história, né? Que disse sim à vida, né? Pedir que ela esteja conosco nessa live, que ela nos conduza, interceda por nós e que seja feita, né, nessa live a vontade de Deus, que nós possamos anunciar aquilo que é vontade de Deus. Amém? Amém. Ave Maria, Ave cheia de Maria, graça, cheia de graça, o Senhor é o Senhor convosco. é convosco. Bendita Bendita sois vós sois entre as vós mulheres. entre as mulheres. Bendito é o Bendito é o fruto do fruto vosso do ventre, Jesus. vosso ventre, Jesus. Santa Santa Maria, Mãe Maria, de Mãe Deus, de Deus, rogai por nós, rogai por nós, pecadores, pecadores, agora e na hora agora e na de hora morrer. de nossa morte. Amém. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Afinal de Então, contas, nós né? somos católicas, né, gente? Vamos rezar, Afinal de contas, nós somos. E tudo né? com ela, né? Ela tá aqui atrás Tudo. de mim, ó. Ai, gracinha. Eu tô com uma Ai, aqui na minha frente, mas aí é a Sagrada Família, ó. ai, ó, tá vendo? Tá a Entrou, família ganhei no meu completa. casamento, Ah, eu lembro dessa aqui imagem. na minha mesa. Isso aí. Então, né? Primeiro eu queria que você se apresentasse, porque quem está aqui já me conhece, né? Eu não preciso me apresentar. Então, Aline, se apresenta aí, por favor. Bom, então eu sou a Aline, João Paulo da Paruzia. Ah, bem-vindo, tá, João Paulo? Eu... É o João, é o Ah, João. muito bem, bem-vindo. Bem-vinda, Roberto, nossa minha comadre. Então, meu nome é Aline, meu Instagram é esse, Aline Rodrigues, ponto SS. Sou, tá rindo, João. Sou missionária da Canção Nova e sou natural de Ipatinga, né? Então eu sou aí conterrânea da Itamara e do João Paulo. Então nós nos conhecemos há muitos anos, né? Eu É e o João verdade. Paulo, o esposo da Itamara, a gente morava perto. A casa dos nossos pais, a diferença é de um quarteirão, né? E essa sou eu, sou psicóloga, formei em 2005. Então, em dezembro desse ano, eu faço 15 anos que eu sou psicóloga, graças a Deus. Sou muito feliz como psicóloga.
nesses 15 anos, eu sempre fiz atendimento clínico e trabalhei com outras coisas também, né? Mas o meu foco sempre foi clínico, apesar de não querer muito assumir, aceitar a clínica, porque eu sempre vi a clínica, Itamara, como uma coisa muito séria, sabe? A clínica, a E psicologia é, clínica, ela tem aquele poder de construir uma pessoa, de tirar ela da lama ou de destruí-la, né? Então, eu atendo pessoas que tiveram a sua vida destruída por conta de alguns processos terapêuticos que já viveram ao longo da vida. Então, eu levo a psicologia muito a sério, mas muito a sério mesmo, sabe? Porque eu enxergo, acima de tudo, um ser humano que está na minha frente, né? Que tem suas dores, que tem seus sofrimentos, suas angústias. Então, essa aí sou eu, né? Mãe, estou grávida, gestando meu terceiro filho com muita alegria. O Tobias, estou aí com 32 semanas, já quase na expectativa do seu nascimento. Tenho duas meninas e sou casada. Sou casada com o Marone, que também é missionário da Canção Nova. Nós somos do segundo elo, né? E eu gosto sempre de explicar. Da época da Rua Araguari. né, não, Deise. O Deise, ela é da época do grupo de jovens. Você já tinha mudado. Ela é do Conheci a Veneza. Itamar no grupo de jovens, é. Eu sou da época da rua Florianópolis com Santarém, com João Paulo. Isso, Só que eu não era muito amiga dele, não. Vim encontrar com ele no grupo de jovens no grupo também. de jovens. É. Mas nós somos do segundo elo. E eu gosto de falar, Itamara, sempre o que é o segundo elo. Porque vai que tem uma vocação segundo elo por aí, assistindo a Oh, gente, né? com Então a gente tem que certeza. lançar a rede sempre. Lançar a rede o tempo todo. Nosso pai fundador ensina a gente isso. Vamos lançar a rede, vamos lançar. Vai que tem peixe aí, né? Vai que tem irmão nosso aqui. E é Tem bom umas você irmãs, falar, né? Aline, porque assim, tem muita gente, né, nas minhas redes sociais também, que às vezes não sabe, né? O que E, é quer isso, dizer, né? igual a Deise mesmo é minha amiga de infância. Mas assim, quanto tempo que a gente não encontra, né? E quantos outros eu tenho nas redes sociais que a gente não se encontra, a gente não partilha, às vezes, da vida, né? Então É, é bom mesmo você falar sobre isso. eu sempre falo, Tamar, porque eu sou dessa, meu filho. Vai, ainda mais que eu trabalho, né? Trabalho não, pertenço à equipe vocacional, né? Então, eu lanço rede sempre. Isso aí, tá O certo. que é o segundo elo, né? O segundo elo são pessoas que são consagradas na comunidade Canção Nova, né? São missionários também. Só que o que nos diferencia do núcleo é o quê? Que quem nos sustenta é a gente com o nosso trabalho. E quem sustenta o núcleo são vocês, os sócios, evangelizadores, que ajudam a Canção Nova mensalmente a bater essa meta do 100% para custear aí as despesas da comunidade. Mas respondemos às mesmas regras de vida, recebemos a mesma formação, temos os mesmos documentos, fazemos os mesmos retiros, tudo é igual, a exigência é a mesma. Só que o modo de compromisso é esse: nós na nossa casa, na nossa cidade, e eles deixam tudo e vão aí para Cachoeira Paulista, ficar esse tempo lá em Cachoeira Paulista, né? E depois para a missão que Deus mandar. Então é isso, né? Então, o segundo elo normalmente é casado, né? Claro que tem gente solteira no segundo elo e, e ele fica na sua casa, ele não deixa tudo para ir embora para lá. Mas basicamente é isso, né? É verdade. Nós somos muito felizes, né, por fazermos Muito. parte dessa comunidade assim que tanta gente ama, né? Igual aqui em Manhuaçu, né? Para quem não sabe, aí que está me ouvindo, né? Eu estou morando em Manhuaçu, o João mudou para cá, né? Nós mudamos para cá pelo trabalho do João, né? A Aline também, né? A Aline saiu de É, Patinga por causa do trabalho, também do esposo, né? E é isso aí, né? Nós estamos em missão aonde estiver, né? E isso. agora estamos aqui Em missão. em vídeo, em missão. Nesse tempo que todo mundo precisa ficar mais em casa, né? A gente não pode parar de evangelizar, né? Porque nada para. O bem não pode parar porque o mal também não para, né? Exato. E quando surgiu esse assunto, quando voltou à tona, né, essa votação pelo Supremo Tribunal, né, de querer colocar,
querer não, colocaram em pauta, né, a aprovação, né, do aborto para crianças, bebês, né, anencéfalos. Eu falei, meu Deus, a gente precisa voltar a falar sobre isso, né? E aí eu pensei, logo de cara, né, pensei em você, e eu acho assim que o mais interessante, né, você já é mãe, mas você está gestando neste momento, eu acho que fica ainda mais forte esse tema, né? Quando a gente está grávida, quando a gente carrega um ser dentro da gente, que a gente sente ali a vida, mais do que nunca, né, dentro de nós, nós vemos que é preciso defender, é preciso proclamar, é preciso subir, né, mesmo nos telhados, e defender a vida, acima de qualquer coisa, né? Nesses dias que eu estava fazendo pesquisas para a gente fazer esse bate-papo aqui, né, eu vi uma frase, até anotei aqui, porque a cabecinha da mãe, né, de um bebê de 10 meses não está muito boa, tá esquecendo das coisas. Mas fala assim que, deixa eu ver se eu acho aqui a frase. Ela fala que você pode ter, Deus nos dá liberdade, né? Mas que a vida, ela vem antes de qualquer coisa, até da liberdade. Então, é assim que eu gostaria que a gente iniciasse mesmo, entrando já no tema, né? Que é o aborto e suas consequências, né? Eu vou fazer um pequeno enredo inicial, falando, né, sobre o que é o aborto hoje no Brasil, o que é lei. Eu vi que tem advogado aqui online, né? Então, vamos iniciar assim, e depois a gente entra no que é principal, que é falar quais são as consequências psicológicas, né, emocionais, físicas, que ninguém conta, né, para a mulher que está nessa situação de o que eu faço. Geralmente, essas mulheres que optam por abortar, né, é porque elas não têm alguém, um porto seguro, vamos dizer assim. Às vezes, ou por situação financeira, ou porque é solteira, é muito jovem, e N motivos. Quando ela não encontra o apoio em alguém, quando ela se vê assim, e agora, né? E aí que ela resolve, talvez assim, num ato de desespero, cometer esse ato tão ilícito, tão duro, que ela mesma não sabe o que vai acarretar para a vida dela. Porque eu acredito assim, sabe, Aline, se as mulheres que abortaram, alguém tivesse tido a coragem de falar para elas o que elas carregariam após o aborto, nenhuma delas abortaria, sabe? E eu acho isso cruel, porque o que vale para essas pessoas, esses ativistas, né, pró-aborto, levantar uma bandeira e fazer com que as mulheres possam aderir a essa bandeira deles. E eles não estão nem aí para a consequência. Falam que estão ali a favor da vida da mulher, mas, na verdade, eles não estão nem um pouco preocupados com a vida dessa mulher. Eles querem promover uma pauta, uma agenda deles, né? Então, assim, hoje, né, retomando aqui, como no Brasil essa questão do aborto? É legal? Não é? Em que casos, né? No Brasil hoje, o aborto, ele é crime, né? Ele é considerado crime, descritos nos artigos 124 e 128 do Código Penal Brasileiro. A punição é detenção de 1 a 10 anos, variando se a própria gestante realizar o aborto ou se for provocado por terceiros. Aí é caso de julgamento, né? E o aborto só é legal no Brasil em 3 casos. Quais são eles? Em caso de estupro, quando a gestante corre risco de vida, e depois da ADPF 54, a gente vai aprendendo um monte de sigla, né? A ADPF significa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Essa ADPF, ela entrou em vigor em 2012, em abril de 2012. Até então, não podia
fazer aborto de anencefalo. São crianças que não possuem o cérebro, né? Mas a partir de abril de 2012, esse terceiro item, né, vamos dizer assim, entrou como legal no Brasil, né? Então, são esses 3 casos, retomando, em caso de estupro, quando a gestante corre risco de vida e quando o feto não possuir o cérebro, no caso de bebê anencefalo. E é isso. Então, hoje no Brasil, assim, hoje as mulheres só podem procurar um serviço de saúde, um hospital credenciado, caso ocorra esses 3 itens. Mas uma coisa que, assim, que eu acho muito interessante é que as pessoas tendem a dizer, né, não, é legal. Então, se a pessoa fizer o aborto, ela está, como eu posso dizer, amparada, né, pela lei. Mas existe um fato muito importante para nós, cristãos ou não, porque muitas pessoas que não são cristãs também são contra o aborto. Né? Isso é muito importante, porque às vezes, assim, parece que os cristãos ficam com estigma, né? Que não quer, fica impedindo a mulher, é questão de saúde pública, enfim, não vou entrar nesses méritos, porque a live ia durar umas 3 horas, né? Essa questão desse... eles falarem que é uma questão de saúde pública. Mas nem tudo que é legal é moral, né? E é isso que a Igreja Católica e as outras igrejas, né, e outros movimentos defendem. Nem tudo que é legal é moral. Não há como qualquer legislação legislar por algo que intrinsecamente ele já é ilícito. Então não tem como. Ah, mas é meu corpo, né? Aquela frase que todo mundo conhece, meu corpo, minhas regras, né? Mas, tudo bem, seu corpo, suas regras, né, Aline? Igual você e hoje, melhor exemplo. Seu corpo, suas regras. Mas e o Tobias? Ele é seu corpo? Não. Ele é parte do que é você, parte do que é o Maroni, e formou o Tobias. Se ele não fosse um ser separado, né? Se ele não fosse o Tobias, quando ele nascesse, ele não ia ter o CPF dele, né? Vamos dizer assim. Né? E outra coisa, ele está crescendo dentro de você, mas ele não, ele uma combinação do que você e seu esposo são, mas ele é um ser diferente, ele é um ser separado. Então, como dizer que meu corpo, minhas regras, eu posso abortar, sendo que quem está dentro de você é um outro ser? É um outro corpo, é um outro ser. É um outro ser. Então, assim, ele não tem voz, então é muito fácil você querer tirar a vida de uma pessoa que não tem voz. Eu lembro de uma pregação, não vou lembrar agora quem é o pregador, que contou uma historinha, né? Ele falou para uma mãe assim que chegou, queria abortar, né? E essa mãe tinha um outro filho. Não sei se você já viu essa historinha também. Aí quando a mulher chegou para conversar, né? Conversando com a pessoa, não, porque eu quero abortar, porque eu não tenho condição de ter um outro filho e tal, e colocando ali quais eram os argumentos dela para abortar aquele bebezinho que já estava crescendo ali, né? Porque eu não gosto de chamar de feto, eu vou falar bebezinho, tá? Eu sei que todo mundo fala feto, eu vou falar bebezinho. E aí, aquele homem, na sabedoria dele, disse assim, sei, a senhora tem mais filhos? Tem. Quantos filhos? Eu tenho mais um em casa. Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse filho que a senhora tem, a senhora traz, a gente mata ele e você continua com a sua gestação, porque o negócio não é ter 2 filhos. Então vamos matar aquele lá e você deixa esse aí continuar crescendo no seu ventre. Nossa. Cara, eu fiquei impactada sabe, com essa história. Não sei se é verdade, não sei se é um caos, né? Mas eu acho que é uma coisa que mexe com a gente, né? Não tem como uma pessoa ter pelo menos um pouquinho de amor dentro de si e não se sentir mexida, né, Aline, essa questão. Verdade. Então, não é? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Aline, eu Não, queria minha que filha, você depois dessa começasse. aula que você deu, a gente já pode acabar.
Não precisa de continuar, mas vamos acabar lá, já deu, né? Ah, meu Deus, quem sou eu? Mas agora vem a parte mais importante, que lei é só dar um Google, vamos dizer assim, que eles conseguem acessar, né? Agora, falar, né, daquilo que você veio contribuir e muito conosco, que é o que causa, né? O que ninguém fala para essa mulher. A palavra, eu acho que a pergunta é essa. Tudo vai girar em torno disso aí. O que ninguém fala, Aline, para as mulheres? Quais as consequências que um aborto pode trazer? Tanto, até que eu te fiz uma pergunta, né, ou não sei se foi ontem ou hoje, tanto na mulher que escolhe abortar, quanto aquela que às vezes não escolhe, que é um aborto espontâneo. Gera trauma, não gera, sabe? Pode ficar à vontade aí para você começar e eu vou te perguntando aqui se me vier uma dúvida. Então, assim, né? As duas situações são aborto, né? Vocês estão me ouvindo bem, né? Porque eu tô sem fone, mas eu acho que não dá pra ouvir, Tá né? dando. As duas situações são traumáticas. Vamos começar com aquela do aborto provocado, né? Eu quis abortar, eu escolhi abortar. De uma certa forma, essa mulher ela vai carregar isso para o resto da sua vida. Vamos pensar assim: a mulher que escolheu ter relação sexual fora do casamento, né? Antes de se casar. E aí ela teve relação sexual com um homem. E aí, depois de 5, 6, 10 anos, ela casou com outro homem, que não é aquele que ela teve a sua relação sexual. Será que essa mulher nunca mais vai esquecer daquele homem? Não, gente. Ela vai lembrar dele para sempre. Porque existem experiências na nossa vida que elas são muito marcadas, principalmente essas experiências corporais, né? Essas experiências que passam pelo corpo da gente. É inegável que fica uma marca. Agora, e a minha pergunta para essas mulheres que são a favor do aborto é: você dá conta de lidar com esse pós? Com isso que acontece depois, né? Porque você sabe que é uma escolha sua, né? Então é um processo que acontece aí dentro do seu. Gente, meu esposo entrou. Ah, Gracinha, ó, beijo pra você. Ô, Marone! Então a pergunta é essa: você dá conta, né, de lidar com essa marca? Porque ontem mesmo eu fiz uma live sobre adolescente. Então eu expliquei muita coisa que acontece com adolescente. Você, Itamar, o seu esposo tá aí, mas você vai poder falar. Você não deu o primeiro beijo no João Paulo, que eu sei que não foi. É claro que não. Assim como o meu primeiro beijo não foi do Maroni. Mas você lembra do rapaz que você beijou pela primeira vez? Se lembra. E é assim, né? Eu também lembro do menino que eu beijei, o meu primeiro beijo. Os outros é capaz, a gente lembra também, mas a gente lembra como, a gente lembra da A gente tem que situação. puxar muito pela memória, sabe? Porque depois que a gente beijou o marido da gente, acabou, né? A gente Não, vou não falar a lembra de mais verdade, nenhum. Tamara. Eu não tô falando que é porque foi bom. Tô Não, brincando. eu falo porque marcou, porque foi aquele primeiro, né? Então, essas Verdade. coisas, elas trazem marcas na nossa vida. E é inegável. Se eu lembro do primeiro beijo que eu dei num rapaz que eu não tenho nem contato hoje na minha vida, será que você não vai lembrar do aborto que você fez? Daquele dia que você escolheu ir na clínica? Então, assim, como é que você vai lidar com isso? Tem mulheres, Itamara, que com certeza não vão carregar peso, não vão ficar com sentimento de culpa. Por quê? Porque são essas mulheres que estão muito perdidas nas ideologias de hoje. Então, na verdade, elas não sabem nem mais quem ela é. Ela não sabe mais nem o que é a finalidade do ser humano. Ela não entende mais nem o que é isso, né? Que gerar é um dom, né? Não é um peso, mas é um dom e que a consequência de um ato sexual é uma gestação, né? Então, se você livremente escolheu ter uma relação sexual, você livremente está correndo o risco de engravidar, né? É uma escolha. Só que nós vivemos a cultura do prazer. Então, né? Eu quero viver o prazer pelo prazer sem as consequências deste prazer. E aí, quando vem É. uma consequência que vai crescer diante dos seus olhos,
você tem uma dificuldade de assumir. Porque é como você se olhasse para aquela criança e ela te lembrasse quem você é. Porque os nossos filhos nos lembram quem nós somos. Então, tudo isso, muitas vezes a mulher não dá conta, porque no fundo, ela já não sabe, ela não é mais gente, né? Não é mais ser humano. Ela se comporta como um animal, ela se comporta como um objeto e assim ela tem essas atitudes. Porque para mim, né, uma pessoa que escolhe abortar é uma atitude animalesca, né? E muito egoísta. Muito. Nós estamos vivendo uma cultura do egoísmo, né? Então, eu não dou conta de trazer uma criança para minha vida porque eu tenho os meus projetos, porque eu tenho os meus planos. E a gente escuta muito isso, né? Essa criança Muito. vai me atrapalhar. Então aí tem aquela pessoa que não vai ter remorso porque ela já se distanciou tanto do que é o ser humano, que ela não vai conseguir ter remorso daquela atitude, né? Mas ela jamais vai esquecer esse ato, jamais esquece, porque fica arquivado na memória. Tudo que nós fazemos, eu sempre falo, fica na nossa cabeça assim, como se fosse gavetinhas de memórias que aconteceram ao longo da vida. Aí quando acontecer dessa pessoa, dessa mulher, ouvir uma reportagem sobre aborto, quando ela ouvir alguém falar sobre aborto, aquela gavetinha do que ela fez vai vir para fora, né? É Talvez a verdade. mulher nem foi numa clínica de aborto, tomou um remédio e abortou o seu filho no banheiro, porque eu já escutei história assim, né? O bebê nasceu ali naquele banheiro público, sujo, imundo, enrolou num papel e jogou no lixo, né? Então a gente também pode pensar nisso. Uma mulher que tem coragem de fazer isso, será que ela está no seu juízo perfeito? Será que a sua estrutura psicológica está funcionando de uma forma saudável? Porque no mínimo, ela está funcionando numa rotação diferente. Ela está tendo um conceito do que é vida, do que é gente, do que é ser humano diferente. Né? Então existem essas que de uma certa forma podem ser que não tenham remorso, mas é importantíssimo. É uma marca. Assim como Que o elas exemplo talvez que eu assim dei. não, Pode falar. talvez seja assim, porque nós tivemos uma formação, uma experiência, né? Vamos dizer, no nosso caso, nós tivemos uma experiência com Deus, né? Temos uma noção moral, porque a Igreja Católica ela caminha com aquilo que é divino, mas também com as leis humanas, morais, né? Então, nós temos esse senso moral. Seria mais ou menos isso, né? Exatamente. Só que esse é um outro ponto interessante. O mundo de hoje distanciou tanto do cristianismo que ele perdeu essa noção de moral, né? Então, por isso que eu trago essa questão. Mesmo essas, porque a grande maioria hoje não tem mais noção do que é moral, né? O mundo perdeu muito essa referência. E por que que perdeu essa referência? Porque se distanciou do cristianismo. Porque é o cristianismo que enraiza dentro de nós esse conceito de moralidade, né? Então, que a gente absorve, que a gente assimila, então que a gente entende que nós nos esforçamos para ser homens e mulheres morais, né, que corresponde a uma moralidade. Mas como o mundo de hoje distanciou muito disso, então ele não dá conta de corresponder a essa moralidade porque ele não reconhece mais. Ele não reconhece, ele acha que é ultrapassado ou não existe. Se ele tem contato, ele quer deixar de ter contato, né? Então é mais ou menos nesse viés. Então, para esse público que não reconhece moralidade, para esse público que de uma certa forma não fez uma experiência com Jesus, existe isso. Por mais que ele não tenha moral nenhuma, que não tenha ética nenhuma, essa mulher jamais vai esquecer esse ato cometido. Jamais. Se falar que Entendi. ela vai esquecer, é mentira, tá enganando, né? Por quê? Porque foi um comportamento forte, gerado, impactado dentro do seu corpo, que gerou uma memória. Então tá lá. Assim como o simples primeiro beijo que eu comecei falando para dar exemplo. Por que eu dei o exemplo disso? Porque se é uma coisa tão pequena e eu lembro, quem dirá de algo tão definitivo na minha vida? Porque aquele beijo não foi definitivo, o nosso primeiro beijo não foi definitivo, a gente nem casou com eles, né? Mas É um verdade. aborto é uma escolha definitiva. Definitivamente eu escolho não gerar essa criança. Então, para esse público, tirando toda a questão de moral, tirando toda a questão de ética, o que eu tenho a dizer? Vai ficar uma marca.
Vai ficar uma ferida, vai ficar uma memória, vai ficar um registro daquilo que você fez, né? Aí entra aquele outro público que tem um certo conhecimento, que busca viver uma moralidade, mas não dá conta de corresponder. Aí é pior, porque além da memória, que é só uma memória de um fato marcado na sua história, porque aí esse público primeiro é um fato marcado na história, né? Para esse Uhum. segundo público, de uma certa forma, existe o quê? O remorso, né? Porque vai ser alimentado dentro dessa mulher um sentimento de culpa. Existe sim um sentimento de culpa para esse público que, de uma certa forma, tem uma experiência cristã, né? Uma experiência moral. Vai carregar uma culpa. E aí, quando se deparar com essa realidade mais concreta, esse sentimento de culpa ele vai ficar ainda mais aflorado. E aí, Tamara, eu sou daquelas que eu gosto de dar tarefa. E eu já tenho uma tarefa para esse povo que está entrando aí. Assistir o filme O Bebê de Anota Outubro. aí, gente. Anota, pega um lápis, papel. Depois a gente pode postar Isso, vamos no fazer isso. story, né? Mas não deixe, aproveita essa quarentena e assiste. Tá lá no YouTube. Bebê de Outubro. Gente, você conhece, Esse eu Tamara? não assisti, não. Esse Não, ainda não assisti. você vai amar. Porque o filme fala exatamente isso que nós estamos tratando. De uma mulher que escolhe Anotei. abortar. Só que o bebê que foi abortado, ele sobreviveu ao aborto. Não. É um filme fantástico. Então, eu não vou contar o resto, Tipo, são chorar litros. é para chorar litros. E ali, no filme, eu só vou falar assim para vocês ficarem curiosos, né? Para entender. Bebê de Outubro, isso mesmo. No filme, no meio do filme, mais ou menos assim, a menina ela encontra com uma enfermeira que participou do seu aborto, que tentou abortar, né? E explica tudo. Então, aí explica como Hum. foi feito o aborto, explica como que ela era tratada, e explica tudo no detalhe. Nesse momento é para chorar litros, né? Então, assim, eu quero que vocês escutem a live de hoje e assistam o filme. Porque vocês vão ver que tem muito sentido isso que nós estamos falando com isso que o filme está trazendo também, a partir do olhar da menina que sobrevive e a partir do olhar da mãe que tentou o aborto, né? Então, esse público que de uma certa forma tem essa moral vai carregar um sentimento de culpa. E em algum momento, ah, isso mesmo, Ele já é vai assistir. enfermeiro, ele é enfermeiro. Então, assim, de uma certa forma, em algum momento nós nos deparamos com a nossa história, gente. Isso é impossível. A nossa história, ela se revela e ela se atualiza diariamente diante de nós. E é por isso que esse sentimento de culpa, ele existe, ele é real e ele é alimentado sim. Porque quando aquela... Lembra lá do arquivozinho na minha cabeça, das memórias? Quando esse arquivo vem para fora, vem junto com ele um sentimento de culpa. Quantas mulheres foram para o confessionário, receberam o perdão, mas elas não conseguiram dar Continuam o pedindo e perdão, pedindo perdão. continuam pedindo perdão, né? Aí a gente pode trazer exemplos públicos, né? O que é o movimento que a Elba Ramalho faz? Ela fala Lindo. livremente, né? Que ela financiou muitos abortos, que ela era a favor do aborto e que agora ela é totalmente contra. Por quê? É como se ela também, esse sentimento de culpa, por mais que agora ela faz um bem, ela é movida pelo sentimento de culpa. É o sentimento Verdade. de culpa que ela tem que faz com que ela se esforce ainda mais para propagar esse movimento pró-vida. Se não tivesse esse sentimento de culpa, provavelmente ela não teria essa força para ir divulgar tudo isso que ela faz, né? Eu acho que o exemplo da Elba Ramalho é aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Que é de um mal, e de um mal Deus sempre tira algo de muito bom. É. Não é? É. É muito lindo o testemunho dela, eu já ouvi o testemunho. Então, assim, E então, Aline, por favor. só assim você pegando um pouquinho disso que você falou, questão da culpa que se carrega, né? Eu fico imaginando assim, eu como mãe de 3, né? Não sei se você já teve algum momento assim, mas a gente que conversa com muitas mães, tem muitas amigas hoje que estão mais ou menos a nossa, né?
no nosso perfil de vida, né? Que é ter família, ser mãe. Eu, assim, por pequenas coisinhas. Às vezes a gente tem, assim, um sentimento de culpa. Nossa, vamos dar um exemplo, assim, bem bobo, né? Às vezes, na hora do nervosismo ali com o filho, você fala ali um pouco mais, né? Mais energicamente e tal. Aí você fala, nossa, pra que falar, né? Daquele jeito. É claro que são culpas, assim, que você não carrega. Mas eu fico pensando assim, se coisas pequenas a gente carrega um sentimento de culpa e de coisas tão assim definitivas e grandes, como você usou, né? Definitivo. É, Será que a gente não vai carregar essa culpa, exato. né? Eu acho que a palavra, ela tem que girar em torno disso, né? Assim, esse ato do aborto, ele é definitivo. E coisas definitivas sempre vão trazer junto com elas algumas consequências, né? Alguns sentimentos, algumas marcas, porque é definitivo, né? O casamento é definitivo, junto com ele existem consequências, né? Gerar um filho é definitivo, junto com ele vão ter consequências. Se tornar sacerdote é definitivo, com ele haverão consequências, né? Tudo aquilo que nós escolhemos ela é definitiva na nossa vida. Então é impossível dizer que uma mulher que aborta, ela não carrega um sentimento de culpa. Então, assim, nos é vendido também, Tamara, muitas falsas verdades. E essa é uma, né? Então, assim, na verdade, existe todo um movimento de lavagem cerebral que é feito na cabeça dessas mulheres para que elas acreditem que aquilo que elas carregam não é um bebê, é um tecido, é só um tecido. É uma célula. Então, até não sei quantas semanas é só uma célula. É só um tecido, não é um ser humano. Você é feito de quê, então, ô criatura? Você é feito de papel? Ó, claro que não. Nós somos feitos de tecido mesmo. Só que esse tecido, ele gera uma vida. E esse Verdade. tecido, ele é um ser humano. Então, não é um tecido simples. É uma vida que está ali dentro. Então, antes de qualquer coisa, nós precisamos abrir a nossa mente para que nós, mulheres e todas as outras mulheres, possamos entender e tratar os nossos filhos como filhos. A mulher não luta tanto por dignidade. Por que ela quer ter dignidade e anular a dignidade do ser que habita o seu ventre? Né? Ele também tem dignidade. Então, olha só, antes do ato, existe uma lavagem cerebral. Para quê? Para tentar minimizar e amortecer o qual sentimento? O de culpa. Então, o objetivo é esse, né? Vem toda uma onda, vem todo um trabalho psicológico, vem todo um trabalho mental para preparar e mudar a cabeça dessas mulheres para que, no fundo, o quê? Elas não carreguem um sentimento de culpa, porque esse sentimento de culpa é para sempre. Ele é É definitivo, verdade. né? É porque elas precisam vender a verdade delas. Se elas não acreditarem nessa verdade, como é que elas vão vender da forma que vendem, né? Exato. É igual assim, eu sou da área comercial, então assim, para eu vender bem um produto, eu preciso acreditar naquele produto. E é isso que elas, infelizmente, é o que fazem, como você disse, né? É o que fazem com elas. É um trabalho paulatino, Isso. gradativo e que demora tempos, né? Infelizmente. Estão sendo manipuladas e não sabem disso, infelizmente. Exatamente. Eu Olha, Aline, escolho. Por que que eu escolho abortar, né? Eu escolho abortar porque alguém falou um bocado de coisa na minha cabeça e porque até então não era assim. A vida não era assim, né? A gente é ficava verdade. grávida e o aborto era só espontâneo, né? Por que que hoje está desse jeito? Existe todo um trabalho que foi feito para que hoje chegasse no ponto que está. É verdade. Mas Antes tem as um mulheres aborto. tinham até vergonha de falar sobre isso. Você lembra? Assim, quando eu era menor, assim, eu Sim, me lembro sim. que as pessoas tinham vergonha. Hoje não, já falo bem abertamente. É, é isso mesmo. Vamos falar. É, não, é porque a Renata fez uma pergunta, quando a gente estava falando da questão da legalidade do aborto no Brasil, até quantas semanas a gravidez pode ser interrompida legalmente, né? E eu vou falar aqui, respondendo a pergunta dela, que no caso de anencefalia e risco para gestante, não há limite de tempo de gestação. Ou seja, se tiver, né, claro que tenha tudo descrito direito, como vai funcionar, né, na lei, precisa de ter laudo do médico, que a gravidez é, ela oferece risco, né, à gestante, mas não tem, não tem assim um limite
para que essa gravidez possa ser interrompida no caso de risco gestante e também de anencefalia. Agora, decorrente de estupro, o procedimento pode ser feito até a 20ª semana, podendo ser estendido até a 22ª, caso o feto pese menos de 500 gramas. Ok? Aí agora pode continuar, o que você ia falar? Eu ia falar da questão do aborto espontâneo, né? Sim. Porque aí entra uma outra categoria. A gente pode perceber assim, é engraçado, né, querer colocar o ser humano numa lei, numa regra, sendo que existem tantas variações dele, né? Daí a gente pode ficar aqui uma noite inteira falando de todas as possibilidades, né? De cada caso, de cada quadro. Eu pedi a Flávia para entrar hoje na live, e eu tô até comendo do tempo, não dá. Mas porque, assim, a Flávia, a gente entrou e ela gerou uma vida com uma síndrome mais rara, não é isso, Flávia? Ah, que E ela lindo. escolheu ir até o fim com esse bebê. Só que o bebezinho dela durou dias, né? E morreu. Mas e aí, Flávia, valeu a pena gerar essa criança mesmo? Que ela Ela tá aí? tá aqui, ó. Tô aqui, mas Você não tem quer? problema se não der. Ah, tá bom. Ah, Escreve mas se aí você pra quiser gente, Flávia. colocar, eu posso colocar ela, chamar ela aqui? E cabe 3? Ah, sei lá, vamos tentar, não sei. Ué, tenta aí, então. Eu não sei não, ali. Vamos Ah, tentar vamos tudo, ver. né? Vamos tentar, mas eu acho, não sei, acho que não, Aline, vamos ver. Acho que não. A tela é... Flávia Barcelos, não é isso? Isso, Flávia 80 Barcelos. Ah, que pena, Aline, não cabe. Então, ela vai Mas tudo falando bem. e ela vai escrevendo. E a gente vai conversando, né? Sabe o que a gente pode fazer depois, se ela topar? Ela podia fazer um vídeo e aí a gente postava. Eu posto na minha Isso, rede é social. mesmo, Flávio. Pode Faz um ser, Flávia? vídeo. Porque aqui pode ser que as pessoas vão lendo, mas o vídeo eu acho que vai ser mais interessante. Se ela puder fazer isso, pode, Flávia? E aí eu posto nas minhas redes, o pessoal vai e acessa depois. Tem tanta coisa nesse negocinho que eu não sei. Olha. Não pode, eu achei que podia. Ah, beleza, aí, ó, ela falou combinado. Então vamos lá, ó, Flávia. A minha pergunta para você é essa: valeu a pena você ter gerado essa vida? Quantos dias que seu bebê sobreviveu? Foram quantos meses? Escreve aí pra gente, vai ser uma entrevista. É, isso aí. Quantos meses ou dias que a sua menininha sobreviveu? Aí ela É fala, até bacana você dar o exemplo dela, Aline, enquanto ela escreve, porque a caixinha, como é que você fala? A gaveta abriu aqui e eu me lembrei de algo que eu li, que é o seguinte: quando a mulher, quando ela tem uma gravidez que é praticamente certo que o bebê ele não vai sobreviver muito tempo, né? Mas quando ela decide levar essa gestação até o fim, ela vive todo o processo que é gestar, ter o bebê, né, dar à luz ao bebê, e depois que o bebê falece, ela vai viver o luto. Ela vai isso, ver aquela criança. Você, como psicóloga, vai poder me responder melhor. É uma forma da pessoa conseguir se recuperar desse luto, que a mãe que sim, aborta não vê a criança. sim, sim. Porque assim, é completamente diferente. Uma criança que nasce e que ela vem a óbito, né? A Flávia escreveu aí que a menina dela sobreviveu 3 meses e 15 dias, Olha, né? Então, assim, só que é uma síndrome que ela sabia que ela poderia sobreviver ou não, não é isso? Né? O médico já tinha avisado que não sabia quanto tempo de vida. Olha só, é isso. A pessoa que ela escolhe a vida, ela dá conta de ressignificar a vida. Então a Flávia fez o quê? O que é isso? Deus me mostrou outros valores. Você é deu coisa para conta. maluco, né? É É só coisa... nós mesmo. Então, assim, você deu conta de ressignificar a sua vida e enxergar a vida por um viés que você não era capaz de enxergar antes. Por quê? Porque a gente ficava preso no nosso mundo egoísta. E a Flávia é uma menina que não tinha valores morais e não era cristã? Não, gente. A Flávia Não. é cristã, Flávia é católica, tem seus valores morais, né? Só que eu tenho certeza que existe um antes e um depois da Clarice, né? A Clarice é o nome da filha dela, ela escreveu. Clarice ressignificou e me curou. Então, a Clarice, ela foi essa ferramenta, esse instrumento
de passagem na vida da própria Flávia. Então, é aniquilar essa oportunidade, né? Porque aí a Flávia, ela teve a condição de quê? De sepultar a sua filha. Mas ela sabe que ela não matou a filha. É diferente. Eu enterro a minha filha porque a minha filha não teve condições de sobreviver. Ela lutou pela vida, mas ela veio a morrer. Eu não matei. Porque um aborto a gente mata, né? A gente está tirando a vida. Então é um assassinato. Então a gente tira mesmo, né? Então, como é que eu vou viver um luto? E é assim, né? A mulher vai lá e faz um aborto e, ó, vida que segue, porque ninguém tá sabendo desse aborto, né? Então é vida que segue, é trabalho que segue, é a casa que segue, é tudo que tá seguindo. A vida tá seguindo. A mulher que ela escolhe isso, que escolhe ir com essa gestação até o fim e deixar também dar essa oportunidade que esse filho lute pela vida, né? Então, ela traz para essa mulher, para esse ser humano, um olhar diferente. Então, isso faz muita diferença. Entendi que Deus permitiu até onde era possível. Olha que legal, né? Você ouvir de uma mãe que desde o seu exame morfológico, Itamar, foi no morfológico, então foi no início, né? Ela sabia que ela tinha uma criança, que gerava uma criança e que, entre aspas, não era uma criança normal, né? Ai, que muita mulher tem isso, né? Ai, eu tenho medo de ficar grávida, porque vai que eu não tenho uma criança normal. Hã? Como é que é isso? Né? Eu tive essa experiência com a Maria Tereza, né? É, no meu segundo exame, você lembra, né? Acho que você se lembra bem, que você estava bem próxima naquela época de mim. E assim, ela deu no exame de translucência, né? No CAL, um edema. E a médica no dia nem quis me dar o exame, né? Ela pediu que um especialista em medicina fetal pudesse avaliar aquele exame antes de me entregar. E 2 dias depois eu retornei, né? E ela me deu a notícia que meu filho, que ainda não tinha sexo, né? Ainda não sabia que era Maria Tereza, que era provável, né? Pelo edema, que nasceria com uma síndrome. E que para eu poder saber que síndrome, eu teria que investigar, né? Que aí me encaminhou para um especialista em medicina fetal. E aí aquilo ali na hora, né, claro que me jogou assim, me desestruturou, né? Mas graças a Deus eu tenho uma obstetra católica, uma mulher de muita fé, fui direto nela e ela me deu uma puxada na hora, assim, sabe? E falou comigo, Itamara, você ser mãe, João, você ser pai de uma criança especial, não é como é que é a palavra que ela usou? É tipo como se não é uma punição, pelo contrário, se Deus escolheu vocês para ser pais de uma criança especial, é porque sabe que nessa família pode-se receber uma criança especial. Então, se sintam honrados se isso se confirmar. Mas vamos ter fé? Vamos repetir esse exame daqui a 15 dias? E aí, né, graças a Deus, repetimos e tivemos a graça da Maria Tereza ser uma menina assim, né, esperta, extraordinária, inteligente. Então, assim, graças a Deus, eu passei por isso. Hoje eu vejo que Deus, naquele momento, me permitiu rever minha fé. E daquela palavra ali em diante, da doutora Elisete, sabe, Aline, eu falei, meu Deus, é isso. Se for da sua vontade, me capacita para ser mãe de uma criança especial. Porque tirar, jamais. Né? Isso é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça, independente do que acontecer, é tirar um filho. Né? Então, a única coisa que eu pedi, se for da sua vontade, Senhor, me capacita. Agora, se o Senhor puder realizar a cura, realiza. Foi minha oração, Aline. E ali eu descansei em Deus. Claro que tem momentos que chorava, né? Que vinha preocupação, mas eu retomava aquela palavra daquele dia, que para mim foi boca de Deus, tá? Então, eu imagino que... Esqueci o nome dela. Como é o nome Flávia, dela, né? Flávia passou. Aí olha, ela falou... é isso mesmo, a Flávia tá falando aqui, né? Que isso que ela viveu foi semelhante a isso, né? Ela recebeu esse diagnóstico, né? E você foi estudar sobre a síndrome, era uma síndrome mais assim. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar dessa síndrome. A Maria Luísa tá aqui falando, né? Que lembra da Aline Braga falando na formação, pedindo oração pela Flávia, por tudo aquilo que ela viveu. A Aline falando, né? Que acompanhou, a Aline Braga acompanhou muito de perto tudo isso que aconteceu com a Flávia, né? Luísa, um beijo pra você, gracinha. Beijo, Fica Luísa. aí mandando
comentário pra gente, sua bonita. É, mas é isso mesmo, né? Eu gostaria de perguntar para a Flávia assim: Ô Flávia, eu já sei a resposta, mas é para o povo saber, né? Ô Flávia, a Clarice foi sua primeira filha, Flávia? Escreve aí para gente sim ou não. Aí depois você escreve o complemento. A Roberta também foi testemunha. Escreve aí. Flávia, a Clarice. Não. A Clarissa foi qual posição dos seus filhos? Ela foi a segunda? Isso, a terceira. É isso Olha, que a eu acho terceira. legal, sabe? E, ô Flávia, você quer ter mais filhos diante dessa experiência tão dolorosa que você viveu? Porque não deixa de gerar uma dor, né? Não Claro. deixa de ter sido traumático, não deixa de ter sido exigente, não deixa de ter arrancado tudo que você tinha de você. Flávia, se Deus mandar, eu tenho isso Isso mesmo. aí. Então, olha, quando nós fazemos isso, né, de nos reconciliar com a vida, quando nós nos reconciliamos com a vida, nós não temos medo de gerar a vida, né? A Maria Luísa é um outro exemplo pra gente, né? Ela gerou o João Miguel com 40 ou 41 anos, se não me engano, né? E eu trabalhava com eles na época e eu lembro, ali minha mulher de 40 anos grávida, né? Do terceiro filho. Não é uma Ai, meu idosa Deus. gestante, ela faz, ela brinca com ela mesma, né? Então, assim, quando nós temos essa reconciliação com a vida, nós não nos fechamos e nós não nos privamos a vida, assim como a Flávia. Aí eu entro no terceiro grupo que eu gostaria de falar. A partir disso que a Flávia respondeu, que sim, que ela está aberta à vida. As mulheres que possuem aborto espontâneo, que vivem o aborto espontâneo, né? Eu confesso que o número de mulheres que me procuram, que eu já atendi, que sofreram um aborto espontâneo, é muito maior. Eu, particularmente, atendi até hoje uma só que provocou aborto, né? Na verdade, eu atendi ela por tabela, não foi nenhum atendimento psicológico. Mas as mulheres que sofrem esse aborto espontâneo, a gente recebe, assim, eu recebo milhares de mensagens de mulheres que sofrem com isso. Por quê? Aí é uma outra coisa, né? Olha só, como que fica registrado? Eu gerei a vida, aí em torno de 8 a 12 semanas, que é mais comum esse aborto espontâneo, né? Existem casos de mulheres que vêm ter o aborto lá no final da gestação, mas a maioria delas acontece ali entre o 8º e o 12º mês. Quando ela engravida de novo, qual é o comportamento dessa mulher? Normalmente, essa mulher tende a quê? A ficar com medo, a não querer falar com ninguém. E por quê? Porque ela teme quando chegar na 8ª, na 9ª, na 10ª semana, que foi aquela semana que ela passou pelo aborto, que ela reviva tudo isso novamente. Então, olha só, imagina a mulher. Ah, isso mesmo, a Maria Luísa teve vários abortos espontâneos. Olha, gente, quando a mulher, escolhe abortar, digamos que ela escolheu abortar porque ela estava solteira. E aí ela se casa. Imagina esse cenário. E aí ela fica grávida. Só que agora ela quer ter esse filho. Será que ela não vai lembrar daquele que ela matou? Será que ela Não não vai é? lembrar daquele que ela abortou? Gente, é isso. Não dá para tirar, não dá para falar assim, eu nunca mais vou lembrar. É uma marca definitiva. E a gente vai lembrar. Porque se essas que tiveram esse aborto espontâneo, então assim, até chegar na 12ª semana, 15ª, e vamos dizer, entre aspas, que esse bebê vingou, né? Ele vai É, estar aí, criou corpo, ele vai nascer. Essa mulher é. sofre demais, né? Porque ela tem medo de quê? De perder. E tudo isso passa para esse bebê, né? Nossa, Então, olha só, pense muito bem se hoje você quer abortar, porque hoje você escolhe abortar esse, mas pode ser que daqui a alguns anos você não queira abortar o próximo. E tudo aquilo que você reviver, o seu bebezinho vai sentir no seu ventre. Então, aquele medo de você perder esse bebê, porque você vai lembrar daquele aborto, tudo isso você vai lembrar e você vai jogar isso para esse bebê de uma certa forma, porque ele não entende o que está acontecendo aqui fora, mas ele sente tudo, né? Ele sente a emoção dessa mãe. Então ela sente esse medo dessa mãe
de perder esse bebê, ele sente essa ansiedade dessa mãe. Então ele vai crescer nesse ventre se sentindo o quê? Inseguro. Porque o ventre para ele não é um lugar seguro, porque ali já foi habitado por um bebê que não teve a chance de viver e essa mãe tirou, né? Então é muito sério isso, gente, mas muito Aline, mesmo. é bom você tocar nesse assunto, porque, né, retomando aquilo que ninguém conta, né, para a mulher que vai abortar, são as consequências físicas. É claro que eu acho que as emocionais, elas doem e marcam muito mais. Mas existem consequências graves, inclusive da mulher que um dia abortou não poder ter mais filhos. Uhum. Porque o processo de aborto, eu assim, busquei muito na internet para tentar encontrar como é esse aborto legal. Eu não vou nem abordar, vou nem abordar aqui sobre o aborto provocado por clínica clandestina ou em casa, para não gerar margem, tipo assim, ah, não, mas por isso que tem que descriminalizar o aborto para qualquer mulher, né, se ela não quer ter o filho, tem que parar com esse negócio, porque, tá vendo, a mulher morre porque aborta em casa, ou porque procura clínica clandestina. Então, eu não vou nem falar de clínica clandestina, tá? Estou falando de aborto legal, indo lá no hospital credenciado e tal, tá? Então, quais são as consequências físicas ou riscos que a mulher vai correr? De infecção, hemorragia, perfuração do útero e evolução para perda uterina, dependendo, né, do grau de hemorragia e de perfuração, ela pode perder o útero. Formação de tramas no útero, chama sinéquias, tá? Mais comuns se não é a primeira curetagem, ou seja, se a mulher ela fez mais de um aborto, espontâneo ou não, porque a curetagem, para quem aborta, sabe que precisa geralmente, de ir no hospital e fazer a curetagem, para retirar, né, todo o feto, né, e também a bolsa, né, retirar tudo lá de dentro para não causar infecção posterior, né, então precisa fazer uma raspagem ali, né, por várias vezes, sinéquias mais comuns, por passar várias vezes a cureta, que pode trazer risco a uma nova gestação e até esterilidade mesmo, né? É, além de perfurar o útero, outros órgãos também podem ser perfurados. Isso no caso que no caso do aborto, o aborto ele pode ser feito por remédio, né, para que a pessoa se interna, né, no hospital credenciado, e nesse hospital credenciado é administrado um medicamento, que eu não vou falar o nome aqui, mas existe lá um Não vai dar dica protocolo. não, pelo amor de Deus, vai que entrou Claro que não. desempregado, escuta aí e compra o Oh, negócio. Jesus! Deus é pai. A gente conta a Então, história, mas né? não conta o detalhe, não. Exatamente, a gente só conta a história. Então, ou pode ser induzido por medicamento, que o comprimido ele leva o colo do útero a abrir e eliminar o feto espontaneamente. Mas quando essa gestação está mais evoluída, passado por uma avaliação médica e aí é feito a curetagem, que é um procedimento mais conhecido, ou esvaziamento por aspiração manual a vácuo. Quem nunca viu aquele videozinho, sabe? Do médico enfiando uma cânula no útero da mulher, né? E sugando. É isso mesmo, tá, gente? Sugando o conteúdo ali do útero, o bebezinho tá lá já formado, né? E depois ele entra com a pinça, agarra a cabeça e os membros que tiverem ficado lá ainda e puxa o restante com a cânula novamente. É isso que acontece, gente. É isso. Quem tá achando que vai entrar bonitinho lá numa sala cirúrgica, né? Ou numa sala que vai depender do procedimento, uns tem que ser no centro cirúrgico, outros não. Pode ser numa sala estéreo, né? Quem acha que vai lá, vai fazer tipo uma cesárea, tá enganado, né? Vai entrar com a cânula mesmo e sugar o bebê. É Isso muito que eu tô agressivo, falando, né? extremamente Então, assim, agressivo. como é que eu passo por isso e isso não gera em mim uma consequência psicológica? É impossível. Impossível. Impossível, impossível. E dolorosa ali, E porque doloroso. dói. A pessoa, é claro, que vai tomar medicamento, né? Mas para que essa dor, a gente quando tem o filho, eu tive 3 cesáreas. Você também? As duas Foi. foram cesáreas? Foram. Então,
Não dói um pouquinho? É.